Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de meditação. Nosso texto dessa segunda-feira, dia 3 de março, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos de 11 a 13. Pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, ou eu de Cefas, ou eu de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Este é um texto que Paulo escreve exclusivamente à igreja de Corinto. Nós não temos nas cartas paulinas um outro texto que tenha estas condições que traga esta mesma situação. Então, Paulo entendeu que a igreja de Corinto estava dividida. O que eu quero pensar hoje é que nós não podemos estar seguindo a pessoas. Neste texto, Paulo é informado de que dentro da igreja havia divisões, havia facções. E eles seguiam a orientação daqueles que lideravam estes grupos distintos. Grupos esses que não tinham nenhuma dificuldade de relacionamento, mas tinham dificuldade de entender o ensinamento dos outros. Mas estes ensinamentos que são ministrados a essas pessoas deveriam ser ensinamentos que estariam de acordo com aquilo que nós entendemos que esteja certo. Por exemplo, Paulo vai dizer que havia pessoas que seguiam a Pedro. Aqui no texto ele chama de Cefas. Quem era Pedro? O líder do grupo apostólico. Um homem que, tomado pelo Espírito Santo, fazia prodígios, fazia milagres. E há um texto que diz aqui no livro de Atos que até mesmo a sombra de Pedro, ao passar, que cobria algum doente, este alguém ficava curado. Então, Pedro era um homem que poderia ser olhado dessa maneira. O outro que ele fala é de Apolo. Nós temos poucas informações sobre Apolo, mas as informações que temos, nós sabemos que ele era um grande pregador e ele foi muito útil na pregação do Evangelho no tempo de Paulo. A outra pessoa que ele está dizendo é ele próprio. O próprio Paulo, o grande apóstolo Paulo, o grande missionário, ele está, então, pessoas que também olhavam ele de uma maneira diferente. E até mesmo Jesus e outros, eu sou de Cristo. Então, havia dentro da igreja pessoas que seguiam a Paulo, pessoas que seguiam a Pedro, pessoas
que seguiam a Apolo e provavelmente pessoas que pudessem seguir outros grandes nomes do cristianismo. Mas Paulo, então, vai fechar essa questão dizendo que isto divide a igreja. Quando nós seguimos pessoas, mesmo que essas pessoas sejam pessoas idôneas e merecedoras, como eram esses do texto, nós nos esquecemos do principal, que é Jesus. Mas Paulo critica também esses que diziam que seguiam a Jesus. Por quê? Porque eles tratavam os outros de maneira diferente. E quando eu trato alguém de maneira diferente, eu não estou seguindo a Jesus. Porque Jesus me ensina a tratar todos da mesma maneira. Então Paulo está questionando esta divisão na igreja. Será que nós não temos essas preferências? Alguns seguem ao pastor tal, alguns seguem ao líder tal, outros seguem ao diácono tal. Toma como exemplo essas pessoas para seguir através dos seus ensinos. Mas Paulo vai declarar que a igreja, quando está unida, ela não segue a pessoa diferente. Ela respeita todas as pessoas, mas ela segue apenas a Jesus. É claro, quando eu tenho alguém que está agindo e falando de acordo com aquilo que Jesus ensinou, então eu estou seguindo a Jesus e não seguindo a esta pessoa. Mas nós, como seres humanos, nós muitas vezes cometemos falhas. E as pessoas que nos seguem são tentadas a cometer as mesmas falhas que os nossos líderes cometem. Mas Jesus, ele não cometeu falha alguma. Então, quando nós voltamos o nosso pensamento para Jesus, diminui a nossa possibilidade de erro. Ela não termina, ela não acaba, porque nós continuamos sendo seres humanos. Mas diminui essa possibilidade, porque o nosso foco, o nosso objetivo, o nosso alvo é Jesus. Quando uma igreja tem em seus membros essas divisões, cada um seguindo a determinada pessoa, essa igreja não está andando corretamente de acordo com os ensinos de Jesus. A igreja de Corinto deve servir de alerta para que nós não tenhamos as mesmas atitudes daquelas pessoas que estavam divididas dentro de uma mesma igreja. Que esta segunda-feira, no início de semana, seja abençoada para todos nós. Amém.